Boa tarde a todos. É com muita satisfação e grande alegria que eu venho aqui em Campinas, para participar desses encontros, percebendo que vocês estão se tornando um grupo bem organizado, forte, numeroso. Isso é muito importante numa cidade que até há pouco tempo atrás não tinha nenhuma loja, nenhum grupo de estudos ligados à teosofia, E quem se interessasse por teosofia teria então que migrar até São Paulo ou até alguma outra cidade, às vezes mais distante. Então é muito gratificante perceber o crescimento desse grupo. O tema que me foi proposto aqui é sobre os ciclos da vida e da morte. E sobre ciclos é muito vasto o tema, e eu tenho medo até de ultrapassar o tempo. Então, vou procurar administrar o tempo para ir e falar das coisas mais importantes, deixando outras para mais tarde. Primeiramente, o que é ciclo? Ciclo é algo que retorna, que forma quase que um círculo. Nem sempre o mundo as pessoas entenderam o mundo como cíclico. Até há alguns poucos séculos atrás, as pessoas, os sábios, todos aqueles que se interessavam sobre os grandes temas, viam o mundo como alguma coisa assim permanente. Então, o mundo foi criado um dia por Deus, daquele jeito, e iria continuar para sempre assim, até que Deus resolvesse destruí-lo ou extinguir mas não havia evolução, não havia nada. Então esse conceito de evolução, de ciclos, na verdade ele surgiu na astronomia com Galileu e na biologia, na ciência, com Darwin, que começou peraí, o mundo nunca foi assim, ele é assim e ele daqui para frente vai se modificar ainda mais. E aí ele criou o conceito de impermanência. O mundo é impermanente. E impermanente é tudo que nele existe. E se achava também que o mundo era infinito, depois de Galileu. Então, olhando para o céu, vendo as estrelas cada vez mais distantes, não, isso é infinito. A própria ciência acabou nos mostrando que o mundo, o universo, não é infinito, ele é finito. Essa é a palavra atual da ciência. Entender que o universo teve um começo, é finito. Se ele teve um começo, ele cresce. Se ele cresce, ele é finito. Ele não é infinito se ele se expande. E aí entra o conceito de cíclico, como nós vamos ver no universo. Então, primeiro a gente vai falar sobre esse conceito de cíclico na vida e na morte, não somente das pessoas, na vida e na morte do universo e de tudo que nele existe.
Tudo começou com um cientista astrônomo chamado Hubble, examinando o céu estrelado, o universo, né? E ele, primeiramente, se percebeu com esses grandes telescópios a existência de galáxias. Isso foi um choque, né? Porque até então o conceito que nós tínhamos era de que tinha uma Via Láctea, pontilhada de estrelas, que era o universo, e nada mais. Depois, e algumas coisas que se via um pouco além eram chamadas de nebulosas. Inclusive, no tempo em que viveu Blavatsky, ainda existia o conceito de nebulosas. E ela realmente afirma que a doutrina secreta e tudo que lá está explicado não diz respeito ao universo, mas apenas ao sistema solar, que é menor do que a Via Láctea, é uma das estrelas, né? E aquele universo sobre as nebulosas e outras coisas, mas ela nem cita. Então o Hubble acabou percebendo que essas galáxias estavam muito distantes e se afastavam. E se o universo está se afastando, bom, primeiro porque ele não é infinito, então, porque o que é infinito não cresce. E segundo, o primeiro raciocínio lógico em torno disso, se o universo está se afastando, é porque ontem ele era menor e o ano passado menor ainda. Então, através de cálculos, você vai formando equações para tentar dizer quando ele nasceu. E quando ele nasceu, ele era um ponto apenas, que se expandiu, que é chamado Big Bang. Tem algumas contestações se ele realmente, você pode, ao contrário da expansão, essa retração do universo, se pode chegar a um ponto virtual. Se chegar a esse ponto virtual, esse ponto é inimaginável, ele terá peso infinito, porque nesse ponto estarão concentrados todas as coisas que existem hoje no universo. Então ele terá massa infinita. Quando se comprime alguma coisa, se sabe que aumenta a temperatura. Então ele terá também densidade infinita, temperatura infinita e massa zero. É meio difícil entender isso daí com a nossa mente, né? Nós entendemos com equações. E pela mente, pela imaginação, é difícil entender isso daí. E se ele está em expansão, existe uma força chamada gravitacional, a lei da gravidade. A lei da gravidade que faz com que tudo é atraído, a massa atrai massa, né? Então ele tem que existir uma força que é contrária à força da gravidade para que ele esteja se expandindo. Isso é um mistério. Até hoje, os cientistas racionalmente dizem que tem que existir essa força, mas ela não foi descoberta ainda. Então eles chamam ela de energia escura. Energia escura é alguma coisa, um nome que se dá a um mistério que ninguém conhece ainda, né? A força da gravidade atrairia o universo
para ser de novo menor. E a energia escura que existe faz com que ele esteja se expandindo. Também por raciocínio se chega à conclusão que se ele vai se expandindo, vai chegar a um ponto, como um elástico, né? Que essa força se esgota. E aí vai predominar novamente a força gravitacional e atrair tudo de volta. Então vai ser um Big Crunch, um retorno. E daí a ideia de ciclo, né? Esses retornos poderiam ser infinitos. Então, a partir do Big Bang, se expande bilhões de anos, né? Até um ponto de equilíbrio, depois o retorno. Isso na ciência ocidental se descobriu há pouco, neste último século. Na Índia, nos textos sagrados da Índia, nos Vedas, nos Upanishads, se fala que o universo foi criado por Brahm, ou Brahman, que é o Deus Supremo. É aquilo que a gente poderia dizer o absoluto, aquele do qual, como dizia Blavatsky, aquele do qual nada podemos falar. Então, Brahman criou o universo. Esse universo é mantido, foi criado por Brahman, ele é mantido por Vishnu, é o mantenedor, e será destruído por Shiva. Então, lá o conceito de trindade é um pouquinho diferente da trindade cristã, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Lá é o Criador, o mantenedor e o destruidor. Então Shiva, o Deus da morte, né? Ele não é tão ruim assim, não é tão apavorante assim, apesar de aquelas estátuas da dança de Shiva, né, que ele está dançando cheio de caveiras, né, ossos, porque é preciso a morte para o renascimento. Então esse é o grande conceito, né? Conceito também de Fênix, né? A ave que renasce das próprias cinzas, né? E então, né, nesses textos sagrados se fala nesse ciclo de criar, manter e destruir, para depois criar, manter e destruir, são os dias e as noites de Brahma. Os dias e as noites de Deus. Isso tem muito a ver com o Big Bang e o Big Crunch que a ciência hoje admite. É um grande ciclo, né? Então agora a gente já mais ou menos entende o que seja um ciclo. Ou um grande ciclo cósmico, né? Na teosofia Blavatsky, baseado numa literatura esotérica de várias fontes orientais, né? Ela fala nessa criação e destruição do mundo com o nome de Manvantara e Pralaya. Então, Manvantara seria o ato da criação e da manutenção. E teria também a destruição. Aí entra num período de repouso. Isso aqui seria o dia de Brahma. Depois viria a noite de Brahman, o Pralaya, o repouso e depois o renascimento. Então, a partir do universo todo tem ciclos. E esses ciclos, eles foram muito bem definidos por Hermes Trismegistus, ou Hermes Mercúrios Trismegistus.
ele nos trouxe o conceito das 7 grandes leis universais. Hermes Trismegistus deve ter existido realmente, né? Muitos dizem que é uma figura mitológica, lendária e tal, mas Platão afirma a existência de Hermes, né? No Timeu. E diz que Hermes, exagerando um pouco, ele foi o inventor, né, das letras, das ciências, da filosofia. Ele trouxe esse grande conhecimento para a humanidade. Hermes Mercúrios Trismegistus, segundo fontes da doutrina secreta e de outros autores, ele era Atlante. E Platão afirma que a Atlântida existiu. Ele não dá o nome de Atlântida, mas ele fala em Poseidon, uma ilha que afundou, né? Há 80 mil anos atrás, afundou a última parte de Atlântida. Até hoje, a ciência procura por Atlântida, né? Vocês veem nos comentários do History, cada dia eles descobrem uma parte de Atlântida. Mas nenhuma até hoje comprovadamente. E se imagina que quando a Atlântida foi destruída, foi por cataclismos muito violentos, choques de placas tectônicas, etc. e tal, de modo que não sobrou nada. Não sobrou vestígios mesmo, né? Nem no fundo do mar. Vocês vão encontrar em muitos livros esotéricos histórias de que Atlântida afundou porque os atlantes se dedicavam à magia negra, à feitiçaria e coisa que tal, né? Isso é bastante comum vir. E, no entanto, Helena Blavatsky, na doutrina secreta, ela fala claramente que Atlântida foi destruída, não porque se praticava magia negra ou qualquer coisa assim, mas em obediência à lei dos ciclos. Todas as civilizações, elas têm um início, depois uma ascensão, um apogeu, uma decadência e um fim. E elas morrem. É o ciclo da vida e da morte, para que possa surgir outra civilização. Também na doutrina secreta, vocês vão ler e ver que Blavatsky fala que já existiram 5 grandes civilizações ou raças raiz. Hoje em dia, a palavra raça, que se usava na época da Blavatsky, está sendo abandonada por causa de etnias e coisas assim, né? Mas são civilizações. Houve a raça ou civilização adâmica, depois a Hiperbórea, a Lemúria, Atlântida, e nós estamos na raça ou civilização ariana, que não tem nada a ver com aquele conceito nazista de raça ariana. Até porque Blavatsky escreveu isso muito antes de Hitler ter nascido, né? Bom, e o Hermes, então, ele, quando a Atlântida se desfez, afundou, houve 2 hastes de sobreviventes. Uma que foi para o Egito, migrou para o Egito, e outra foi lá para a Índia, para a meseta do Pamir, né? Nos contrafortes do Himalaia. E
surgiu, então, com o desaparecimento dos Atlantes, a nova civilização, que somos nós, né? Com dois focos, né? Um no Egito, outro na Índia, as civilizações mais antigas, né? A haste egípcia, mais ligada da chamada até haste solar, ligada ao ritual, e a haste que foi para a Índia, uma lunar, mais ligada ao estudo, aos livros, à reflexão filosófica. Bom, Hermes, que era Atlante, ele veio para o Egito. Lá para a Índia, foi um outro guia, um outro dirigente, aquilo que em teosofia a gente chama um Manu, um condutor de povos. Para a Índia foi Vaivavasta, que é o Noé da Índia. O afundamento de Atlântida é o dilúvio, né? na memória daqueles povos. E o Hermes, que veio para o Egito, né? Então ele deixou esse legado, que esteve depois durante muito tempo na Biblioteca de Alexandria, que depois pegou fogo, foi destruída, saqueada, mas foi conservado muita coisa. Um livrinho muito interessante que trata das 7 grandes leis universais é o Kybalion, né? Esse Kybalion é um livro fantástico, eu gosto muito dele. Aqui vocês têm aplicações práticas até, para o cotidiano mesmo, né? Para quem quer melhorar, né? Então, e ele foi escrito por 3 iniciados, que não tem o nome deles aqui. Eram membros da Sociedade Teosófica. Eles pedem para que o nome deles não seja mencionado. Por quê? Porque os grandes mestres não querem mais a vaidade do direito autoral, do reconhecimento público. Eles entregaram isso daí. Hoje em dia, qualquer um pode imprimir e distribuir esse livro. O conhecimento está à disposição de todos. E isso dá mais credibilidade ainda a essa obra. Bom, as 7 grandes leis herméticas, elas estão relacionadas com ciclos, na maioria delas. A primeira não. A primeira é o princípio do mentalismo, né? Que fala que o todo é mente, o universo é mental. Isso também é um tema que só aí daria para dar uma palestra, né? Não é cíclico. Ou é. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é semelhante ao que está em cima, não é igual, é semelhante, né? Essa é uma das mais conhecidas leis universais. Depois vem o princípio da vibração, e a vibração é ciclos. O princípio da polaridade, que também são ciclos. O princípio do ritmo, que é cíclico também. O princípio da causa e efeito. Nesse princípio se insere uma coisa muito importante, que é a lei do karma. Toda a lei do karma, ela está inserida no princípio da causa e efeito. E é cíclico. E por último, o princípio do gênero, que não é cíclico. Então, não vamos falar muito sobre isso, né? Porque a gente tem que passar para outras coisas. A lei dos... Então, nós vimos que existe um grande ciclo
do Big Bang, do Big Crunch, né? Da criação e da destruição do universo. Mas existem outros ciclos menores, cósmicos. Por exemplo, o ciclo da precessão dos equinócios. É um ciclo que dura 27.750 anos. E ele é devido à inclinação do eixo da Terra, que faz com que ela rode como um peão. Sabe quando um peão gira? Ele não gira de pezinho, assim, ele gira tombando. A Terra tem esse movimento, e isso daí faz com que alguns movimentos da Terra se repitam a cada 27.750 anos. É graças à precessão dos equinócios que nós estamos na era de peixes, né? Astrologicamente. O próximo, quando nós sairmos da era de peixes, deveríamos entrar em que ciclo? Áries. Deveríamos entrar em Áries, não é? Pela lógica. E por que entramos em Aquário? Porque a cada 2.000 anos, a precessão dos equinócios, ela atrasa 20 minutos por ano. Então, faz com que caminhe ao contrário da sequência astrológica dos meses. É por isso que nós vamos entrar na era de Aquário e não de Áries, como seria mais ou menos lógico, né? Se não houvesse a precessão. Para quem se interessar por isso daí, eu não tenho tempo de explicar detalhadamente esses conceitos, mas é bom alertar vocês. Vocês procurem no Deus Google, ele informa tudo direitinho. Isso daí para vocês, tá bom? Bom, além desse grande ciclo, nós temos o ciclo solar anual, o ciclo lunar mensal, o ciclo dos dias e das noites e os nossos próprios ciclos internos, que a ciência reconhece como os ciclos circadianos, né? E que dependem da luz e de outras, de hormônios, são da parte biológica nossa, né? E agora nós vamos entrar um pouquinho nos ciclos da vida e da morte da matéria viva que existe na Terra. E para começar a entender o que diz Blavatsky, ela afirma que não existe matéria morta. Tudo tem vida. E já foi perguntado em palestras que eu assisti, em livros que eu li, né? Então um cadáver que, quando a gente vai no velório, ele está vivo, nunca esteve tão vivo quanto depois daquilo que a gente chama de morte. Porque ele está se decompondo. A morte não é uma parada, é um processo. Está se desagregando tudo aquilo, tudo volta à sua... O pó voltará ao pó, né? E o espírito voltará ao espírito. Então é um processo, não é que a gente acha morreu, não existe mais, ou está parado, tá? É um grande processo. Os minerais, o processo da morte faz com que todos os átomos se agrupem em outras substâncias, né? Vão servir de alimento para certos
seres vivos, né, vão adubar a terra, vão permanecer na terra. Mas tudo está vivo. E a vida está presente nos minerais, nos vegetais, nos animais, nos seres humanos e assim por diante. Um mineral tem vida. É uma vida muito incipiente, mas o mineral ele se expande com o calor, ele retrai com o frio, ele sente a pressão, ele resiste à pressão até a hora que a pressão se torna tão grande que há ruptura, ele esfacela, né? Os minerais mais evoluídos se agrupam na forma de cristais, e os cristais eles crescem e se reproduzem até. Então vocês vejam que interessante. Só que é um processo tão lento que a gente não percebe e pensa que é permanente aquilo lá. Então, como foi dito no começo, nada é permanente. Tudo é impermanente. Isso é uma boa lição, porque na nossa juventude a gente acha que, por exemplo, que nós somos permanentes, né? O jovem, ele não acha que ele vai morrer. Quando ele fala da morte, ele diz: os outros não vão morrer, eu não vou. Né? Não se conscientiza de que essa impermanência existe em tudo. Né? E a gente acha que tudo vai continuar como a gente está. Né? A família vai ser tudo igual, ninguém vai morrer, ninguém... Então é preciso também aprender a filosofar e se debruçar sobre esses problemas e se conscientizar de que tudo é passageiro, nada é permanente, nem o mal e nem o bem. Bom, os ciclos da vida, então, ou da morte, né? Nós estamos falando dos minerais, aí os animais, tudo bom, aí já fica mais evidente e mais óbvio, né? Que eles nascem, crescem, depois morrem. Não, eles jogam a semente e continuam, né? Então, e os animais se reproduzem e assim toda a vida. Algumas coisas onde a gente não percebe essa impermanência, esse fenômeno de vida e morte, é, por exemplo, o Sol. O Sol é um grande ser. E quando a gente fala isso, principalmente quem lê as primeiras vezes o que diz a teosofia, né? Assim, isso é culto solar, vocês acreditam que Deus, que o Sol é Deus, né? Como os primitivos, né? Na verdade, o Sol é quase Deus, né? Então essas palavras podem chocar num primeiro momento. Mas vamos raciocinar. A teosofia nos ensina que nós temos 7 corpos. Nós temos um corpo físico, depois um corpo emocional ou astral, um corpo mental, depois um corpo crístico, búdico, espiritual. 7 corpos. Quando nós morremos, a gente perde um desses corpos, né? Mas enquanto estamos vivos, nós temos um corpo físico que age num plano físico. É o meu corpo físico que anda e fala e bebe água no plano físico. Esse corpo
morre o corpo físico, quando desaparece, fica o corpo dos desejos, das emoções, aquilo que nós chamamos de corpo astral, né? Ou emocional. O corpo astral, ele também vive em um plano astral. Uma coisa é corpo, uma coisa é plano. Como o corpo físico e o corpo é o plano físico. Então existe dentro de nós, ou inerente a nós, um corpo astral e um plano astral onde ele se age. Depois existe um corpo mental e um plano mental. E depois um corpo espiritual e um plano espiritual. Né? Então o nosso corpo físico age no plano físico, que é a Terra. É o planeta Terra. E aonde está também o Sol, aquela bola de fogo lá no espaço. O nosso corpo astral ou emocional vive num plano emocional que também pertence ao planeta Terra, que também está em todo o universo e no Sol. Então a Terra também tem um corpo astral. E ela tem também um corpo mental, Gaia, o planeta Terra, o espírito da Terra, uma grande hierarquia cósmica chamada Gaia, né? E tem um plano espiritual da Terra também. Assim o Sol também. O espírito do Sol, ou o plano espiritual do Sol, é aquilo que nós chamamos de Logos solar. E o Logos solar, então, não é aquela bola de fogo. Aquilo lá é um vórtice, é um chakra de um ser, de uma hierarquia muito alta, que controla a vida no sistema planetário inteiro. É esse Logos solar que nos dá luz, calor, propicia a vida através da fotossíntese e outros processos, né? Então, para nós que vivemos aqui, nesse planetinha chamado Terra, o Logos solar é quase Deus. Ele apenas não é Deus. Por quê? Porque na nossa galáxia existem 200 bilhões de sóis iguais a ele. E no universo conhecido existem 200 bilhões de galáxias. Então ele está muito longe de ser Deus. Mas para nós ele é quase um Deus. E o Sol, ele um dia vai morrer. Os cientistas até calculam tantos bilhões de anos, o Sol vai esfriar, virar, né? Se desintegrar, desaparece. E aí ele reencarna. Então, até o Sol ele reencarna. Forma-se um novo Sol, uma nova estrela, né? Então, o processo da reencarnação, que começa na pedra, termina no universo. São ciclos, todos esses aí. E nós, seres humanos, agora vamos falar do ciclo da vida e da morte, nos seres humanos. Os seres humanos, todo mundo sabe que morrem, nós morremos um dia, né? E a morte é apenas uma passagem para um outro plano, para o plano astral ou o plano emocional. O plano astral é extremamente maleável
extremamente aos nossos pensamentos, ao nosso espírito. A gente percebe isso mesmo quando estando vivo, nos sonhos, que nos sonhos você penetra muitas vezes, ou a maioria das vezes, no plano astral, né? E lá você vê uma flor, você sente o perfume da flor, você pega ela, você anda, você encontra pessoas. Muitas vezes você encontra pessoas que estão no plano astral porque já morreram. E você, né? Quantas vezes que a gente sonha com um avô morto, um pai morto, uma mãe, né? E você, quando acorda, diz, nossa, eu tive um sonho, mas sonhei com a minha mãe, era tão forte, ela me abraçou, eu senti. Aquilo aconteceu mesmo. Foi no plano astral, né? E mesmo quando não acontece, você plasma pessoas, paisagens, você plasma o que você quiser no plano astral. Não tem nada a ver com a palestra que eu estou dando, mas só eu gostaria de lembrar nesse ponto que é isso, é por causa dessa dificuldade no plano astral existem coisas que você plasma e coisas que lá existem, convivendo juntas, que Blavatsky não recomenda consultas aos que já se foram. Porque pode ser a sua mãe mesmo e pode ser outra coisa, né? Mas aí já é assunto para uma outra palestra. Bom, e aí no astral, a hora que nós desencarnarmos aqui do plano físico, nós vamos para o astral. E lá nós vamos, como aquilo é extremamente plasmável, nós vamos encontrar lá aquilo que nós imaginamos que iríamos encontrar. Então, quem é cristão fervoroso, católico fervoroso, que acredita no céu, e acha que viveu uma vida digna e merece ir para o céu, ele vai encontrar o céu lá. Se ele imaginou que no céu tem anjinhos tocando harpas e nuvens, ele vai ver aquilo lá. Se ele acredita no inferno e acha que ele teve uma vida muito ruim e vai para lá, ele vai encontrar o diabo lá e o fogo. Nós vamos encontrar lá aquilo que nós esperamos. E quem não acredita em nada vai encontrar o nada, um vazio absoluto. E vai ficar um bom tempo lá, até que um dia acaba percebendo que aquilo não existe, aquilo é impermanente, certo? Pode ser modificado, não é uma realidade. E na hora que se chega a essa conclusão, então acontece aquilo que na teosofia se chama a segunda morte. Você abandona aquele plano astral, porque constata que aquilo lá é ilusório, né? E você vai para um plano mental, é um acima, né? E nesse plano mental é aquilo que Leadbeater chama de um mundo céu, onde você vai digerir todas as experiências que você teve enquanto no plano físico e no plano astral. E aquilo lá é tão maravilhoso que
deslumbrante, né? Por isso se chama o mundo céu. É o plano espiritual mesmo. E aí as pessoas dizem, então quando eu chegar lá não vou querer nunca mais voltar, né? Não quero voltar de jeito nenhum para essa terra. Mas tem uma lei chamada lei da necessidade. E Annie Besant, quando fala dessa lei da necessidade, ela dá um exemplo muito bonito. Ela diz que você participa de um banquete, né? Onde tem do bom e do melhor para se comer. E você come, come, come. Aí termina o banquete, chega uma hora que você diz, não quero mais nem ver comida na minha frente, né? Deixa passar umas 9 horas, 10 horas. Você está de novo, mas será que tem ainda um pouco de comida? Então, a lei da necessidade te obriga, mesmo no mundo céu, a voltar. Pela necessidade de aprender mais, de vivenciar mais. E assim é que se fecha o ciclo das reencarnações. Bom, e aí vem uma pergunta final da palestra, né? Qual a finalidade, qual o objetivo de tudo isso? Bom, a finalidade do universo está num pensamento tirado dos Upanishads, né? Que fala sobre Deus e chamando Deus de o absoluto, ou seja, aquele ser do qual nada podemos falar, como dizia Blavatsky, e que é absolutamente incondicionado. Quer dizer, não tem condição nenhuma para ele. Ele não é alto, nem baixo, nem feio, nem bonito, nem bom, nem ruim. Ele não tem condições para existir, ele é incondicionado. E esse absoluto, então, eu gosto muito dessa definição. O absoluto, ele cria universos. E na sequência finita de universos criados, numa sucessão infinita, ele realiza a sua eternidade. É um conceito mais bonito que pode existir sobre Deus, né? E no cristianismo, né, Jesus ensina isso daí através de uma parábola falando na volta ao Pai. Então o objetivo é a volta ao Pai. E eu gosto muito também de uma explicação simbólica sobre o porquê, o objetivo da vida, do universo, de tudo. Você imagine o primeiro sujeito que inventou uma bicicleta, né? Então ele começou a imaginar uma roda, outra, um pedal, e acabou construindo uma bicicleta. A primeira coisa que se quer fazer qual é? Subir na bicicleta, dar uma voltinha para ver se funciona, para vivenciar a bicicleta. Então Deus cria o universo no primeiro momento. No segundo momento ele quer vivenciar no universo que ele criou. Então, através de mônadas que são centelhas dele mesmo, e que somos nós, ele vivencia o universo. E essas mônadas, elas descem através da matéria até a parte mais
grosseira, que são os minerais, e aí ela começa a evoluir para os vegetais, animais, né? O retorno ao Pai. E retornando ao Pai, nós seremos deuses. Aí, eu gosto muito também daquela historinha que os espíritas falam muito sobre o futuro, o nosso futuro com relação a Deus. Então, a historinha diz o seguinte: nós somos o número 1, Deus o número 10. Então nós vamos evoluindo do número 1, passamos para o 2, para o 3, para o 4, para o 8, para o 9. Bom, chegamos no número 9. Então, a nossa próxima etapa evolutiva, vamos chegar ao 10. Não. Chegamos no 9,1. Depois 9,2, 3, 9,9. Bom, agora é 9,91. E assim nós vamos evoluindo infinitamente, sem nunca chegar a ser Deus. Então é isso que eu tinha para falar para vocês aí.